Gente, a música clássica RBD está de volta, a banda pelo menos, shows marcados pelo Brasil, reencontros, polêmicas, discussões, reprises, né? Na verdade não reprises, reboots pela Netflix recentemente de Rebelde México. E olha, a gente teve versão brasileira, teve tudo, mas o Rebelde México foi o caos e por isso eu decidi trazer a série raiz aqui no nosso quadro Favoritos Problemáticos que vocês tanto amam. Um quadro em que a gente pega séries, filmes, referências do nosso passado que a gente gosta, tá? E comete anacronismos. Sim, a gente olha as questões do passado com os olhos problematizadores e conscientes e talvez até chatos demais do presente, apontar tudo o que tem de ruim ali para todo mundo estar na mesma página e a gente fazer a crítica, mas continuar assistindo se a gente quiser, porque a gente tem esse direito e os nossos guilty pleasures não é porque são guilty que ainda deixam de ser pleasures. Então, e gente, eu fiquei muito em dúvida se eu fazia ou não esse vídeo sobre RBD, porque eu confesso que ele não se encaixa na categoria favorito problemático, porque eu juro pra vocês que ele deixou de ser um favorito, assim. O que eu vi, o que esses olhos e esses ouvidos viram e ouviram em 400 episódios que eu reassisti, tá? De Rebelde México. Assim, eu não tenho. Deixa eu ficar um pouco aqui na minha, já vou ver o que eu faço. Pensar. Tem nem palavras, gente. Gente, uma merda. Vamos começar por aí. Indefensável, lixento, xoxa, capenga, horroroso, assustador, frágil e inconsistente. Pânico! Eu não sei como a nossa geração sobreviveu, gente. Como? Como a gente sobreviveu bem da cabeça? Não bem da cabeça, claramente estamos aí, né? Ninguém tá bem da cabeça depois de ter assistido 400 episódios de Rebelde México. É assim, é um nível. E eu justamente questionei colocar aqui, porque eu falei, não, gente, isso aqui não tem... não tem o favorito. E eu sei que eu vou estar ofendendo 1 milhão de rebeldes maníacos, mas aqui a gente faz isso. É anacronismo, gente. A gente tá julgando, sim. Tudo bem que é um fruto do seu tempo e a série foi feita lá em 2004. Mas, gente, reassistir é assustador. Tão assustador que eu nem sei por onde começar. Vamos começar lembrando? Vamos começar lembrando. Vou contar um pouco do meu contexto. A série foi passada, Rebelde México, foi transmitido pelo SBT em 2005. Fiz as contas aqui, eu era uma garotinha de 11 aninhos, gente. Eu devia ter entre 10 e 11 anos no máximo. Eu era uma pré-adolescente. E hoje eu entendo por que o meu pai tinha tanta resistência de me deixar assistir. Não sei vocês, talvez vocês que fossem um pouquinho mais velhos já tivessem a liberdade. Mas eu comecei a assistir Rebelde na TV e depois não podia mais. Então quando dava 6, 7 horas, que era o horário da novela, eu tinha que correr pra casa de uma vizinha que era mais velha, tinha 15 anos, e a irmã dela tinha 18 anos, uma era a Franciele, a outra era a Bruna, moravam no último andar do meu prédio. Beijo pra elas, que com certeza não lembram de mim. Mas eu lembro que eu ia pra casa delas pra assistir Rebelde na casa delas, porque os pais delas deixavam, porque elas eram mais velhas, porque o meu pai não me deixava, e eu nunca entendi porque ele não me deixava. Obrigada, pai. E ainda assim assisti, ainda assim fomos impactados, mesmo que você não tenha assistido a série. Se você estava vivendo na adolescência entre 2005, 2007, 2008, adolescência e início da infância, você foi impactado pelo fenômeno que foi Rebelde. E além de Rebelde, a banda RBD. Se você não assistia a série, você sabia a música. Se você não sabia a música, você foi influenciado pelo estilo. E você andava com gravata, com saia plissadinha e porque queria botar uniforme social na sua escola pública. Você provavelmente levou essa petição, provavelmente algum diretor ou professor riu da sua cara. Você provavelmente viu crianças com RGs, você provavelmente viu álbuns de figurinha, você viu estádios inteiros sendo lotados. Eu realmente acho que é difícil alguém não ter assistido Rebelde, não ter sido impactado por Rebelde, porque foi um fenômeno de infância à adolescência durante esse início dos anos 2000 real. Mas voltando, a série foi lançada originalmente em 2004, então a gente já tá ali numa época, gente, a internet não era tudo isso, a gente definitivamente não... Na verdade, a internet nem era tudo isso, a gente mal tinha acesso à internet. A maior parte das pessoas só acessava a internet por lan house, as novelas dominavam o mundo e a gente tinha realmente uma carência de filmes e aí referências jovens e adolescentes. A gente ia ter no máximo uma Malhação, uma MTV pra quem morava em São Paulo e o sinal era aberto, uma Mix TV que passava um dia inteiro de programação de clipe e uma Malhação, gente. Esse era o máximo de conteúdo juvenil
que a gente tinha nessa fase da nossa vida. A situação era disso. Então, quando surge Rebelde, essa referência que tem tudo a ver com os filmes super problemáticos que a gente assistia na época, que vinha do final dos anos 90 para início dos anos 2000, tudo casou. Sei que digo isso de forma categórica. Somos mais fãs da banda do que jamais seremos fãs da série. Mas digo de forma categórica, a maior parte de nós só se apaixonou por RBD a banda, sem entender de fato o que estava envolvido na série. Digo por quê? Porque a série não respeita um direito humano. Porque a série, episódio atrás de episódio, temporada atrás de temporada, vai desrespeitando, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, várias minorias. De formas violentas e claras. Sim, a TV nos anos 2000, gente. Rebelde era o fruto de sua época, tinha muita coisa ruim na TV. Mas pra uma série adolescente, assim, ó, me assusta. E o fato da gente não lembrar que era tão ruim, ou da gente fingir que esqueceu, ou da gente justificar, me surpreende. Por isso que eu acho que a maior parte de nós realmente não era fã da série, mas se tornou muito fã da banda, e eu também sou muito fã da banda. E isso é totalmente respeitável, e mais pra frente eu vou falar também do impacto que foi a banda RBD. Mas vamos voltar do começo, Natália, eu não lembro de nada. Rebelde México conta a história de adolescentes que viviam no Elite Way School, um internato que você ficava lá, né, sabe? Ai, dormia na escola, coisa de gente rica. E aquele internato envolvia, né, e cuidava dos filhos das elites mexicanas. É um lugar em que não existe a presença de pessoas negras, e não só de pessoas negras, que não tem uma ao longo de milhões de temporadas, talvez tenha uma depois, no fim, na sei lá qual temporada, terceira, no episódio 356, mas também existiam pouquíssimas pessoas com fenótipos indígenas mexicanos também. A gente encontrava pouquíssimos mexicanos ali de pele escura, a maior parte deles loiros, claríssimos e com traços e fenótipos que mais se associavam, né, a uma descendência aí europeia com Espanha do que indígena mexicana raiz. Então, tem isso. Só para começar a conversa. Mas tudo bem, eu alisava o meu cabelo e eu achava que era minha colute, porque eu nem queria pensar que eu era negra. A gente não falava sobre essas coisas polêmicas em 2005, 2004. Esse jovem, já comecei problematizando, gente, eu só ia resumir. Vamos voltar pro resumo. Então, essa elite branca mexicana se encontrava nesse internato em que eles ficavam durante a semana inteira e podiam sair aos finais de semana e feriados, e a relação deles é o que baseia basicamente a história. Não só a relação desses jovens protagonistas, mas as diferenças que eles têm entre si e como essas diferenças são unidas por um grande sonho em comum, que é a música, a paixão pela música. Rebelde foi construída para ser uma série musical, para ter uma banda, né? A presença da banda é fundamental, tanto é que eu vi no vídeo da Foquinha, Foquinha tem um vídeo ótimo, vou deixar aqui no card também, sobre todas as eras da banda RBD, em que ela fala da banda e ela conta mais ou menos como aconteceu. E antes da novela lançar, a primeira música de abertura, a Rebelde, e soy rebelde quando no sigo los demás, y soy rebelde, já tinha sido lançada. E logo depois vem o álbum, o segundo álbum, o turnê, enfim, tudo ao mesmo tempo e junto com as gravações. Então os personagens também foram escolhidos não só como protagonistas de uma série, né, com papéis, mas como possíveis cantores e potenciais estrelas mundiais, que foi o que acabaram se tornando. Bem, a relação desses jovens completamente diferentes entre si envolve brigas, revoltas, relações ruins com seus pais, amores e romances absurdos e realmente foca no absurdos, mais intensos e amores impossíveis, enfim, na cabeça de pessoas que estavam no ensino médio. Os personagens principais, como a gente já sabe, são Roberta, Mia e Lupita, Miguel, Diego e Giovanni. São 6 pessoas, 6 jovens de diferentes backgrounds, com diferentes níveis de riqueza, com diferentes desejos de vida, mas que interpretavam ali identidades e pessoas com posicionamentos muito fixos. Então, a Roberta era revoltada, a Roberta era rebelde de fato, a Roberta tinha um amor gigantesco pela música, uma rivalidade muito grande com a mãe, que ao mesmo tempo escondia um grande amor que tinha por ela. A Mia era uma patricinha incorrigível, cheia de frufru, de mimimi, toda doida, toda rica, com uma ausência gigantesca materna. Já a Lupita era a boazinha, a santinha. Ninguém queria ser a Lupita. Quando a gente era criança, falava, vamos brincar de RBD. Eu sou a Mia, eu sou a Miguel. Ah, não sou a Lupita. Ninguém queria ser a Lupita nem o Giovanni, porque eles não tinham um casalzinho. E esse mundo é movido pelo romance. A gente só quer ser quem tem casalzinho. Então, Lupita era boazinha, Lupita era santinha, Lupita era aluna bolsista, religiosa, Guadalupe Fernandes, né, gente? Que veio ali, entrou no Elite Way com bolsa.
Miguel também bolsista, só que tomado por um desejo de vingança, um menino de 16 anos queria matar e bater em todo mundo. Foi com um desejo super maquiavélico, né? Tem até uma sociopatia ali de destruir, se aproximar da filha do homem que ele acha que matou o pai dele, que era a Mia. E aí se apaixonou por ela, porque vinganças adolescentes, né, gente? Desnecessárias. E aí a gente tem Diego Bustamante, o filho de um grande político. Eu, inclusive, acho que o melhor plot de toda essa história é a crítica social foda de todas as falas da Roberta Pardo pro Diego Bustamante e pro pai dele, o Bustamante pai. Ela sempre lacra muito, quase uma diva socialista dentro daquela novela, sempre lutando pelos direitos, é aqui, enfim, faz show de caridade. A Roberta critica mesmo o pai, diz que o Diego é um bonequinho de plástico, um bandido, um político safado, salafraio, igual o pai dele. Então, lacra, né? Tem um pequeno lacre, que é esse. A gente também tem, além do Diego Bustamante, que é esse filhinho de papai, que tudo quer, quando quer, a hora que quer. Mas tem esse desconforto absurdo que o pai quer que ele seja um político, ele ama música. E pra esse pai político, gigantesco, macho, né? Que ensina o filho a ser macho como ele. Também tem uma crítica aí a essa masculinidade. Uma crítica. Todas as críticas aqui a gente coloca aqui bem de leve, tá? Também tem uma crítica a essa obrigatoriedade da masculinidade que o Diego Bustamante pai... Não, que o Bustamante pai coloca no Diego Bustamante, que também é interessante e que, enfim, entra no conflito com a paixão do Diego pela música, que, segundo o pai, não é coisa de homem, não é coisa de político, não é coisa de um Bustamante. E aí tem o Giovanni, que é esse novo rico, esse filho de pais pobres que conseguiram crescer na vida com esforço próprio, é a meritocracia. O pai do Giovanni tinha um açougue e esse açougue virou uma cadeia com várias franquias, ele ficou muito rico, botou o Giovanni naquela escola de ricos e Giovanni queria esconder que sua família tinha raízes pobres, ele tinha vergonha de ser um novo rico e esse é o grande dilema de Giovanni, ficar tentando fingir algo que não é, e aí ele tem uma relação super intensa com os pais. E uma coisa que é muito interessante em Rebelde, vamos começar aqui fazendo um elogio, depois de toda essa destruição em alguns minutos de vídeo. Rebelde tem a presença muito forte dos pais. Eu acho isso muito interessante. Todos os pais, todos esses personagens principais têm presenças maternas e paternas ou ausências maternas e paternas muito fortes. Seja no caso, por exemplo, da Lupita, que não tem a presença da mãe, né? Que na verdade a mãe da Lupita é um grande dilema, quer que a filha exista pra servir e cuidar da irmãzinha mais nova que tem síndrome de Down. E aí ela tem no lugar dessa presença materna a tia dela, né? Que cuida dela, que entra pra trabalhar na escola, na cafeteria do Elite Way, só pra estar próxima da Lupita. Então, mesmo nas ausências maternas e paternas, a gente tem essa relação. O Miguel, que se motiva pela vingança da morte do pai, que tem raiva porque amava muito esse pai. A Mia, que se motiva pela morte da mãe. A Mia, que busca força, tristeza ou desejo e sonha ser como a mãe dela, mas tem uma relação até que interessante, mas também muito embate com o pai. A Roberta, que tem uma relação super difícil com a Alma Rei, e a Alma Rei é uma rainha. Pausa pra dizer que, além dos lacres da Roberta no Bustamante pai, uma coisa que é perfeita nessa série é a belíssima Alma Rei. Todo mundo já amava a Alma Rei, todo mundo já sabia que a Alma Rei era perfeita. Inclusive, a Alma Rei era de fato uma cantora famosa, mexicana, que é convidada pra fazer a série. E, gente, é espetacular. As cenas da Alma, a forma como a Alma se entrega como mãe, a forma como a Alma quer uma relação de amizade, companheirismo, irmandade até, por mais que às vezes se confunda e seja complexo, com a Roberta é lindo. Uma mulher livre, uma mulher que ensina pra sua filha sobre as coisas da vida, uma mulher que respeita a liberdade da sua filha ser o que quer, que apoia ela em todos os seus sonhos, que se apaixona e vive a sua vida de forma apaixonada, não deixa ninguém desrespeitar ela, que faz o que precisa fazer pra ser uma mulher de sucesso, independente do que as más línguas dizem. Alma Rei é perfeita. Me apaixonei muito por Alma Rei assistindo. Me identifiquei com ela. Talvez seja porque já não sou mais uma adolescente. E aí vou me identificar com os dramas da mãe, que tá lá lutando pra aquela criança mal educada. Talvez. Enfim, a relação e a presença com os pais é muito interessante. E quando eu era adolescente, eu lembro que esses eram um dos plots que eu mais odiava. Eu odiava ficar vendo a Alma e o Franco 1 hora de piquiquiqui. Eu odiava ficar vendo o Bustamante e o Diego, ou o Bustamante e a Alma. Eu não gostava do núcleo dos pais. E aí tinha a Alma com o diretor da escola, e tinha toda aquela relação dos pais com a escola, com a diretoria do Elite Way School. Eu não gostava, achava chato, a gente queria ver a bagunça adolescente. Hoje acho interessantíssimo, né? Porque amadureci. Então, reassistindo, achei isso uma parte muito interessante da história, como mostra que, não culpando de forma nenhuma os pais, mas como a vida desses adolescentes está muito ligada à presença ou à ausência dessas figuras maternas e paternas. Isso é muito legal. E como eles podem encontrar essas figuras em outras pessoas, na presença de alguns professores bons,
que surgem, porque aí também tem os adultos ruins, né? É muito doido como essa série tratou sobre tantas coisas que hoje seriam tabus gigantescos, e que na época também eram, mas eram tratadas com tanta... Ai, gente, eu não sei nem se eu quero dar esse salto, mas vamos seguir a linha de raciocínio aqui que eu tô indo. Professores, né? A gente tem um grande professor no começo, que eu esqueci o nome dele, um professor loirinho. É o professor Henrique Madariaga, que foi uma grande primeira referência, é a pessoa que guia esses alunos nesse começo, nessa primeira temporada. O Diego, principalmente, que tá muito perdido, que não sabe o que quer. É ele que impõe o mínimo de limites para aquelas crianças que acham que são donas do mundo porque seus pais são ricos e sabe que seus pais podem demitir qualquer um deles ali, porque, enfim, no fim do dia, professores e diretores ali são meros assalariados e eles sim são os herdeiros do trono mexicano. O Henrique Madariaga é um ótimo professor, de repente eles retiram e começam a trazer mais problematizações. E aí entram duas figuras masculinas idênticas, de forma sequencial, para cometer os mesmos erros e fomentar os mesmos problemas. Mia tem 3 relacionamentos ao longo da série. Mia Colucci, a jovem patricinha hiperpadrão de corpo escultural, que vivia se olhando na frente do espelho dizendo que tinha gorduras e que vivia falando sobre emagrecimento e incentivando a sua amiga gorda a emagrecer. Calma que a gente já vai descer essa ladeira. Mas Mia teve 3 relacionamentos ao longo da série, 3 ou 4, porque ela também teve com um drogado que surge ali no meio que vendia drogas e tal, pra deixar Miguel com ciúme. Miguel, primeiro, que é o relacionamento, né, eterno e paralelo a todos. Aí ela teve relacionamento com o primeiro inspetor, que era o Estevam. O inspetor chegou e queria se aproximar dela, ela teve um cuidado, mas era uma situação em que ele queria muito essa garota de 16 anos, e era um homem feito. Depois de Estevam, que brigou muito com Miguel, que é essa luta pelo coração da Mia, surge a figura do Gastão, que é uma figura muito mais intensa, que realmente tem um relacionamento com a Mia, e são 2 homens extremamente mais velhos, né? Por isso que nessa época, adolescentes achavam muito legal namorar um cara mais velho. E chega num nível tão bizarro dessa relação desse inspetor, o Gastão, com a Mia, que chega a ser nojento às vezes, quase sempre, na verdade, que eles chegam a desenvolver uma forma de conseguir contar para os pais e assumir aquele relacionamento absurdo que se construiu nesse lugar de, enfim, de poder dos dois, já que a Mia era completamente dependente dessa figura de autoridade, de cuidado, que é um inspetor em uma escola que os adolescentes ficam em tempo integral. Então, tipo assim, bizarro, né? Fora que tem um capítulo, gente, aí vai ficando muito louco. Eu tô aqui, não tem linha do tempo. Depois que o Estevam tá puto, e repara, depois de anos, que a Mia realmente é apaixonada pelo Miguel, e o Miguel tá se reaproximando da Mia, ele tenta fazer, gente, o Miguel parecer um vilão e manda sequestrar o Miguel. Aí eu até gosto dessas papagaiadas, umas coisas bem loucas assim, mas manda sequestrar o Miguel, manda pedir dinheiro de resgate pro Miguel sair como culpado. É uma pataquada só, mas uma relação extremamente problemática, né? Então já começa por aí, a relação dessas meninas com homens mais velhos. E aí tem o diretor, Camilo, que entra em algum momento da segunda temporada e começa a assediar, e é realmente um pedófilo, e eles tratam isso com um pouco mais de seriedade, porque o cara basicamente pede pra adolescente, a Luna Sol, tirar fotos sensuais pra ele mantém aquilo. Então, acho que assim, falou, mas não falou nada, porque deixou coisa pior acontecendo, que no caso era a relação da Mia com o Pascoal, da Mia com o Estevão que teve, e logo depois, e a presença desse cara no geral. Então, o tema homens mais velhos com meninas muito mais jovens e menores de idade era muito comum, e até um plot romântico para essa série, o que é bem assustador. Mas voltando lá pro começo, já que a gente tá falando de romance... Ai, gente, eu sei que quem é rebelde maníaco tá me xingando aqui nos comentários, mas por favor, tenha paciência. A gente tá falando sobre isso. E você pode cantar as músicas, eu vou cantar as músicas. Se me chamarem pro show, inclusive, eu vou, tá? Porque não consegui comprar ingresso. Não tentei, vamos falar a verdade, né? Mas se alguém quiser me convidar, tô aceitando. Mas, vamos voltar pros relacionamentos, porque a gente tem 2 grandes casais nessa série. Que, claro, como todo drama adolescente, e nem só adolescente, todo drama, todo romance, existe a postergação. Então, você tem esses 2 casalzinhos, Mia e Miguel, Roberta e Diego, que ficam de nhenhenhê por temporadas inteiras, que uma hora, quando um tá junto, o outro separa, quando um separa, o outro tá junto. Quando você acha que vai ficar junto, surge alguém desgraçado no meio pra destruir tudo, e eu era apaixonada pelos casaizinhos. Era apaixonada. Eu já tinha ouvido alguém falar, gente, Miguel é muito problemático. O Miguel gritava com a Mia o tempo inteiro, e eu realmente lembro. Eu lembro muito, tinha muito na imagem
a cena do primeiro beijo da Mia e do Miguel. Porque eu era bebê na época, gente. Eu tinha 11 anos, não tinha beijado ninguém. Muito pelo contrário, tava longe disso. E na época eu lembro que eu assistia a série e ficava, cara, que beijo lindo. E é basicamente... Gente, é basicamente o primeiro beijo da Mia e do Miguel. É o Miguel chacoalhando a Mia, gritando com ela na cara dela e beijando ela à força. Basicamente. E aí, durante 400 episódios da série, ao longo de 400 episódios... Eu tô falando 400, mas eu nem sei quantos episódios teve. Deixa eu checar. 440, tá, queridos? Ao longo de 440 episódios, toda vez que a Mia tá tendo aí o flashback com o Miguel, ela lembra do primeiro beijo dele, gente. E qual que é a cena que volta em 3 temporadas? A cena que volta é o Miguel chacoalhando a Mia, pegando ela e tratando ela assim, ó, que nem uma massa de bolo e beijando a menina à força, tá bom? Aí, logo nos primeiros episódios, tem uma cena maravilhosa de terrível, que é basicamente o Miguel mostrando seus primeiros interesses afetivos na Mia, e era pra ser uma cena de violência versus romance, em que ele quase joga a menina de um penhasco. Ele segue ela lá no Hotel Fazenda que eles vão no final do ano, com a escola, ela se sente perseguida, porque ela está sendo perseguida por um maluco que ela não conhece quem é, e de repente ele a pendura de um penhasquinho, chacoalha ela, entre várias outras coisas. Ele era abusivo com ela o tempo inteiro. A Mia, que é um problema à parte também, já vamos falar do lado ruim da Mia, mas a Mia ao longo da temporada prestou dinheiro pro Miguel, limpou a barra do Miguel, ofereceu ajuda pro Miguel, e o Miguel sabia, ai, meu pai, seu pai, o frango colute isso, frango colute aquilo, tóxico, tá? A Mia teve um episódio, eu tava assistindo com o Jonas até, o Jonas viu isso, a gente ficou puta. Ela vai convidar ele lá pro final da 3ª temporada, quando a coisa tá bem ruim já. Eles estão namorando depois de muita treta e muita energia ruim nesse relacionamento. Aí a Mia chama ele pra um show, pra sei lá, uma orquestra. E eles têm que ir chiques. A Mia sabe que o Miguel não tem dinheiro e sabe que ela convidou o Miguel. O que você faz? Uma pessoa escrota só falaria, lute. Não que a Mia não seja escrota, mas uma outra pessoa, com menos carinho, falaria, compre uma roupa. Mia não, ela compra um Armani. Sei lá, não é nem um Armani. Um paletó muito rico pro Miguel e manda pra ele uma roupa chique e rica pro Miguel. Pro Miguel e todo fuleira, camiseta furada, todo bagaçado, ficar bravo com a Mia, tá? Porque ela tá tentando mudar a identidade dele. Não, ela não está. Ela só não quer que você gaste pra estar em um determinado lugar com um determinado dress code, que ela queria que ele fosse, e custava ele ir. E no fim ele ainda fica com a safada junto, porque são 2 safados que estavam tentando roubar ele da Mia. Enfim, traição. Ele ainda trai a Mia, lá no final. Começou a ficar patética essa série. Então, a relação dos dois é bizarra. Fora, gente. Logo nos primeiros episódios, eu lembro que meu pai não queria que eu assistisse Rebelde, porque ele viu uma cena em que a Mia começa a namorar aquele primeiro drogado. Como é que é o nome dele? Deixa eu ver. Joaquim. Isso, Joaquim Mascaró é um bad boy que chega... A Mia já tá ali querendo o Miguel, mas Miguel não quer ela e de repente tá. E chega o Joaquim. Joaquim é um bad boy, traficante, vendedor de drogas, que quer pegar todas as meninas e engana a Mia e a Roberta ao mesmo tempo. Tem esse babado aí. Aí o Joaquim quer transar com a Mia. Porque quer fazer a Mia perder a virgindade com ele. A Mia, garotinha, delicada, com medo, se respeitando, falou, não, eu não quero, por favor, não é meu momento. Todo respeitar isso realmente. E aí lembro que meu pai viu uma cena em que o Joaquim tenta transar com a Mia e o Miguel aparece pra defender ela e todo mundo fica, oh meu Deus, como o Miguel é um lorde, como é um homem que defende sua fêmea delicada e oprimida por esse outro macho traficante. Meu Deus, o Miguel é maravilhoso, não sei o que. Corta 100 episódios na frente, querido, ele fazendo a mesma coisa que a Mia, eles indo pra praia, vamos transar assim. A Mia, não, Miguel, vai transar. Não, Miguel, leva ela pro meio das pedras, no meio do resort, que ele rapta ela, obriga a Mia. Gente, bizarro. E era pra ser romântico, era pra ser legal. E Miguel, assim, escroto. Miguel é escroto. Ainda bem que o Poncho tá voltando pra essa nova temporada, porque ele é o pior personagem. Aí eu vou falar, nossa, mas Miguel é um lixento. Não só, queridos, eu vou falar agora pra vocês.
revoltadas, destruindo tudo. Revoltada, gente, com o que eu assisti. Mas assisti tudo, né? Porque no fim a gente tá se envolvendo lá com a porqueira. Roberta Pardo e Diego Bustamantes começa também com essa energia de relacionamento abusivo, né? É o relacionamento proibido, é o relacionamento que os opostos se atraem e por isso se destroem pra depois descobrirem que se amam. Que são as narrativas que dão abertura pra todo tipo de relacionamento problemático, que construíram no imaginário popular a ideia de que se o amor é verdadeiro, ele vai doer no começo. Se o amor é intenso, é real, você vai ter que sofrer um pouco. Provavelmente a pessoa que você ama e a tua alma gêmea vai tentar te afogar, porque você zoou ela. Que é basicamente o que acontece com a Roberta e o Diego. O Diego tenta afogar a Roberta. Sabe que ela não sabe nadar. Tenta matar. Ameaça a vida da Roberta. As coisas vão ficando piores. Tem vários momentos em que o Diego pega na Roberta assim no braço e segura ela e machuca ela. E a gente acha lindo. Oh, meu Deus, um homem forte. Todas as adolescentes héteras na época. Quase todas, porque até quem não era, meio que não sabia, né? Porque a gente não falava sobre nada, né, gente? Aquilo parece lindo. E tem um episódio, não sei em que temporada, gente, que acontece, é a cena mais assustadora que eu já vi na TV. Tipo, da série inteira, ela tá no pódio. Que é um episódio em que o Diego pega a Roberta e prende a Roberta no apartamento dele. Ele tem um apartamento, a Roberta vai lá no apartamento, por algum motivo que tem a ver com o show que a banda vai fazer, e ele não quer que a Roberta possa escolher onde a banda vai tocar. Ele prende a Roberta com uma algema nesse apartamento e deixa ela lá a tarde inteira. Roberta, naquele nhenhenhé, romance, vamos forçar uma cena romântica, coloca a chave dentro de seu sutiã e diz, não vou dar, porque depois ela meio que prende o Diego, ou ela prende os dois, não sei. Você só tem uma cena em que o Diego está por cima da Roberta, ela gritando não, 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 não. Cuidado. Diego, isso inclusive é assustador, é um gatilho do caralho. Diego estoura os botões da blusa da Roberta, tenta enfiar a mão no peito da Roberta. Nesse momento, um elevador abre. As possíveis namoradas do Diego que iriam entrar no apartamento olham a cena horrorizadas. E acreditava eu, quando eu estava assistindo aquele absurdo, que horrorizadas, porque elas estavam vendo uma cena de estupro. Porque sem contexto, você acredita que aquele cara está abrindo a roupa da Roberta pra estuprá-la. Ela tava literalmente algemada, com o sutiã aberto, a blusa estourada, ele em cima, ela gritando não. Só que não. As garotas ficam, você está me traindo. Elas olham aquela cena, que tá muito clara, parece um abuso sexual. E a menina acredita que a Roberta é errada e que o Diego é um safado que tava traindo ela. Então, aquela situação violenta, na verdade, era pra ser uma cena engraçada, de uma confusão ali, de uma brincadeira de cunho sexual, né? Ele tá traindo, tipo... Eu não tenho mais nada pra falar. Essa cena é podre, tipo assim, entre 1 milhão, entre várias, todas são... Não, tem mais, quer coisas mais podres? Vamos falar da Celina, gente. Desde o primeiro episódio, a gente sempre sabia que a Mia é escrota. A Mia sempre fala de gordura, a Mia sempre fala de emagrecimento, mas tem aquela energia, pelo menos tinha aquela energia de vamos nos cuidar, saúde. Mas não, gente. A Roberta é uma escrota. A Roberta é a que mais faz bullying com a Celina. A Celina é a melhor amiga da Mia, que é uma mulher gorda. Elas destroem, elas acabam com a vida da Celina. A Celina é humilhada e zoada do começo ao fim. Em todos os relacionamentos amorosos que ela tem, ela só se envolve com lixento, com porqueira. A Mia é uma péssima amiga. A Roberta é violentíssima. No fim, gente, a gente tá assistindo, a gente tá torcendo pela galera do mal, a galera que faz o bullying, sabe? E tudo bem, eles são rebeldes, eles são errados, etc. E esse é o plot da série. Mas não se desenvolve, a Celina não se vinga, sabe? Não tem um espaço em que você mostra que aquilo é errado. Enquanto eu assisti, eu falava, não, eles vão mostrar que a Mia tá errada. Não, eles nunca mostraram. A Mia tava certa. E a Celina tava errada por ser gorda. E a Celina que tinha que se controlar. E, na verdade, o fato da Mia criticar a Celina por ser gorda, não criticar por ser gorda, humilhar ela por ser gorda, era, na verdade, a construção da preocupação da Mia como amiga da Celina. Gente... Aí você fala, caraca, mano, é gordofobia, é misoginia, é abuso sexual, é pedofilia. Nossa, não falta mais nada. Tem, gente, óbvio, tem o clássico, tem a homofobia na sua raiz. Em todas as falas de Diego Bustamante, com seu pai Bustamante, ele tá sempre, meu filho tem que ser um grande comedor, meu filho não pode ser um gay, porque é um Bustamantes são homens, e quer contratar a prostituta pro Diego transar e perder a virgindade, e não quer que ele toque música, e é tudo sobre não ser gay. Então já tem essa parte, mas como o pai do Bustamante, como o Bustamante pai, é uma figura errada e ruim, como isso sai da boca dele, você pode pensar,
lacre. Olha como uma figura preconceituosa se comporta. Olha como uma pessoa ruim fala. Vem aí a refação dessa fala errada. Não vem. Não vem e piora. Não vem e piora porque em algum episódio de alguma temporada desses 440 episódios que eu assisti, gente, porque eu assisti, eu deixava tocando e ficava limpando a casa, tá? Porque eu assisti tudo dublado. Num desses episódios, Giovanni quer levar, começa a namorar a Raquel lá, a rica da escola. Uma daquelas chatas, que ficava rica, patricinha, que humilhava todos os tipos de empregadas ou pessoas que serviam eles na cantina. Porque também tinha isso, tinha essa violência, esse classismo recreativo. Eles sabiam que eram ricos e eles humilhavam quem eles sabiam que eram pobres. A única mais assistencialista ali era a Mia, que adorava fazer um makeover das roupas delas pra essas meninas mais novas e pobres, que foi como começou a amizade dela com a Lupita, mas super errado, né? Ela tá, tipo assim, você é feia e eu vou te fazer bonita porque eu sou rica e você não. E aí ela faz um desfile também e quer ajudar os pobres. Então é assim, tipo, mas isso é meio que irônico, então meio que não parece que é real, que mostram que a Mia é legal, mas em algum momento dos episódios, isso meio que aparece como algo bacana pra Mia, mas é super errado, sabe? Mas 2004, a gente não tinha elaboração nenhuma, eu sei. Mas aí, gente, fechando esse parente gigante, tem um momento em que o Giovanni, que às vezes é chamado de gay, que namora várias pessoas lá, começa a namorar uma menina lá da escola, a Raquel, que é uma duquesa, filha de sei lá quem. E aí ele quer apresentar os pais dele pra Raquel, e ele tem esse problema, né, como a gente sabe, com os pais, porque os pais são pobres, etc. E aí ele contrata um amigo dele que é ator e manda ele contratar a mãe. A mulher que esse amigo ator contrata, que se passaria pela mãe do Giovanni, assim como esse ator pelo pai do Giovanni, é uma travesti. E eu não preciso nem falar pra você, se você assistiu, se você chegou nesse episódio, mas é um episódio inteiro de violências absurdas. É ridículo. Eu fiquei chocada, só que não, porque a TV era isso nos anos 2000, no início dos anos 2000. O nível de desumanização e de humilhação que a figura da travesti sofre, tipo, é absurda e bizarra. Bizarra, tipo, nojenta, sabe? Assim como toda a homofobia ao longo de toda a série. É muito constante, muito intenso e não tem justificativa. Tipo, a homofobia ali é uma ferramenta narrativa cômica. Pronto, ela não é justificativa, ela não é mostrando como vilões se comportam ou uma falha. Não, ela é... E é surreal. É surreal pensar nisso. Surreal. E quando eu disse no começo desse vídeo que a gente realmente talvez só seja fã da banda, gente, é muito real. Se a gente for pensar na trajetória do RBD, da banda que nasce na série, é gigante e ultrapassa a série em si. Em 2007 a 2008 eles ainda estão produzindo álbuns e fazendo turnês enquanto a série de fato já acabou. Inclusive eles têm um spin-off que é Rebelde La Família, o RBD La Família. Eu tenho as informações aqui, que foi ao ar em 2007, né, nesse período em que eles já tinham feito muitos shows e feito sei lá quantos álbuns, ó. Na verdade, o grupo RBD lançou 9 álbuns em estúdio, gente. 6 álbuns ao vivo e 6 álbuns de vídeo. Tiveram 21 singles, tiveram 15 videoclipes. E eles têm vendas que estimam mais de 15 milhões de cópias. E o RBD, inclusive, é tão relevante, a banda é tão relevante, que no México existe o Dia Mundial do RBD, gente, que é 4 de outubro, que é justamente a data em que a novela estreou lá, 4 de outubro de 2004, e até hoje é comemorado pelos fãs. Então a gente entende por que a imagem deles ficou num lugar tão especial e carinhoso na nossa vida. A gente tinha o que consumir, né? Fora da série, a gente tinha os shows, a gente tinha as turnês, a gente tinha os DVDs, os ao vivos que eles fizeram, a relação que eles tinham com o Brasil, a gente tinha os dilemas entre eles, gente, porque além de tudo isso, era um pega pra capar, um namorou o outro, a Anaí, que era Mia, chegou a namorar o Diego Bustamante. A Mia e Miguel não era romance nem nada, tem essa fica de que eles se amavam profundamente, mas na verdade Mia e Miguel brigavam pra caramba, entendeu? E Dulce Maria que namorou o Miguel, né? Dulce Maria, aí começa a confundir tudo. E, na verdade a Roberta namorou o Miguel na vida real, e o Christian brigava com todo mundo, e enfim, gente, tinha vários dilemas lá, e as pessoas gostavam de consumir o RBD como pessoas também, não só como personagens, mas eles se tornaram imagens
personalidades, celebridades com seus nomes de pessoas físicas muito relevantes pra época. E não só relevantes, mas eu acho que todo o trabalho que a série teve construindo as músicas dentro dessas narrativas tornou muito forte a imagem deles, porque quando você ouvia uma música, quando você assistia um show, quando você via, sei lá, uma apresentação, você conseguia enxergar naquela apresentação todo aquele background da novela, da série, você conseguia entender as coisas que inspiravam as conversas que eles tinham nos palcos, as músicas que eles faziam nos palcos contavam coisas sobre a novela e vice-versa. Então era uma relação muito complexa e muito interessante, que dava para o público milhões de ferramentas para imaginar e criar suas milhões de fanfics, né? Talvez por isso o sucesso tenha sido tão grande e talvez por isso a gente tenha conseguido consumir RBD sem necessariamente consumir Rebelde, porque reassistindo Rebelde, gente, eu descobri que eu assisti muito pouco. A maior parte dos plots da história eu não acompanhei, eu nunca assisti o final dessa série, eu só fui assistir agora, mas ainda assim, mesmo tendo assistido tão pouco de Rebelde, eu tinha a impressão de que eu sabia toda a história, de que eu tava completamente envolvida em Mia, Miguel, Roberta, Diego, Lupita, Giovanni, todos eles, Alma Rei, Franco Colucci, tipo, parecia muito claro pra mim, porque o trabalho de branding que eles fizeram foi assim, gigantesco, tanto é que se tornou o fenômeno que se tornou, né, gente? Mas não tem como dizer que a série não foi absolutamente problemática, assim, num nível que eu não via, que eu não lembrava de ver há muito tempo. Claro que as séries que eu tô analisando aqui, né, que eu trouxe já em favoritos problemáticos, é tipo, uma parte dos anos 2000 mais tarde, 2005, 2006, sei lá, que foi o caso de Gossip Girl, 2007, por aí. E até pensando em Gilmore Girls, sabe? Tipo, você vê na série, apesar dela ter muitos problemas, que ele já tem vários insights do que é problemático e do que não é. E que eles têm algum cuidado. Então, quando eu olho Rebelde e penso no tempo, eu sei que as coisas eram muito rudimentares em discussões sociais naquela época, em respeito mínimo a qualquer minoria social. Mas, gente, tem muita coisa ali que foi intencionalmente colocada. Tipo, é absurdo e alguém quis que fosse absurdo mesmo pra época. Eu acho, posso estar errada também, por favor me digam aqui, afinal, tô comparando produções norte-americanas com produções mexicanas, não dizendo que a América do Norte tá na frente, muito pelo contrário, mas eu não sei como as coisas estavam acontecendo, o que tá acontecendo no Brasil? Era banheiro do Gugu também, era camiseta molhada às 6 da tarde, era esse tipo de coisa. E o que tava acontecendo, sei lá, em Malhação em 2004? Fico pensando também, sabe? Mas o nível de problema, sabe? Porque lida com violência, lida com relação amorosa com menores de idade, lida com misoginia, lida com gordofobia e homofobia de uma forma muito intensa, me assusta, sabe? Classismo é gritante, até porque a novela e a série é sobre isso. E são poucos os momentos que você fala assim, putz, legal. No fim do dia, amo Alma Rei rainha, lutadora, guerrilheira, sabe? E é isso. E foi muito assustador pra mim ter assistido. No fim, esse é o favoritos problemáticos que eu menos falei bem, gente. Assim, eu fiquei bem assustada mesmo. No fim, a gente só pode dizer que os looks foram icônicos, que perduram até hoje. Que todo mundo quer o V3 da Mia Colucci, botar a estrela na testa. Seja como for, esses personagens marcaram as suas décadas e estão voltando com tudo. E eu tô feliz deles estarem voltando como banda, afinal. Gostei, consumi muito música e marcou grande parte do início da minha adolescência ali, quando eles estavam no auge. Então, me diz qual que é a tua relação com a RBD, me diz onde você tava na tua vida, como é que ressoavam essas questões pra você, você tinha consciência de que era tão ruim, você se sentia mal? Eu acredito que qualquer pessoa gorda na adolescência se sentia muito desconfortável assistindo aquilo. Uma pessoa negra inexistente, basicamente. E é muito doido olhar pra esses materiais com os olhos de hoje. A Netflix fez um reboot de Rebelde. Me diga se você assistiu também. Eu assisti, achei muito mais saudável do que tudo que tinha antes. Tem casal LGBT, tem pessoas negras, claras, apesar de não terem pessoas negras escuras, né? O que é um problema também. Mas, enfim, tem a Giovanna Grigio, que é brasileira, rainha, maravilhosa. E o papel dela é incrível, eu pelo menos gosto da personagem dela. Eu assisti, gostei. E eles meio que tentam resolver e meio que passar um pano pra muitas coisas. Inclusive a Celina, que sofre pra caralho lá, é dona da escola, é a diretora desse Elite Way nesse reboot da Netflix. E aí ela deixa muito claro que ela sofreu o pão que o diabo amassou, então ela não vai mais deixar o bullying acontecer e as violências acontecerem. Então é isso, eles assumem que houve um problema, não eles, aquela galera, mas quem pegou os direitos, a Netflix e quem refez a série, entende o potencial de viralização e desejo de ser, mas enfim, falta uma banda, né? Falta uma música pra fora. Eu acho que é isso que Rebelde Nova Geração perde em relação a Rebelde México. Falta uma banda, falta mais pra gente consumir. Mas ainda assim,
é muito melhor, porque enfim, pode se pensar e se refazer. E os tempos são outros, ainda bem que são, porque senão a gente já tá preso naquele limbo. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa um like, diz aqui nos comentários qual a próxima série que você quer que eu traga no Favoritos Problemáticos. Lembrando que tem que ser séries assim legais também, que são problemáticas, mas a gente gosta. Não vou falar mal de coisa ruim só por falar, não. Bem, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like, se inscreve nesse canal, porque tem vídeo toda terça e sexta, às 5 da tarde. Um grande beijo, tchau!